Olá pessoal, meu nome é Vanderlei Filho e vou estar dando para vocês aqui uma sequência de aulas com o intuito de dar uma aprofundada sobre conceitos básicos de robótica e de programação. No primeiro momento, nessa primeira aula, vamos estar tratando sobre introdução a algoritmos. São conceitos mais básicos para que seja possível avançar até a gente poder entender melhor sobre programação e, posteriormente, robótica. Para começar aqui então, o que seria um algoritmo? Vamos imaginar aqui uma receita de bolo, que é um exemplo simples para estar tratando o que seria um algoritmo. Uma receita de bolo, ela vai descrever o processo para você preparar um bolo. Vamos acompanhar aqui então o processo. Aqueça o forno a 180 graus. Misture todos os ingredientes em um recipiente. Unte o tabuleiro com óleo e adicione a massa. Leve a massa ao forno por 50 minutos. Perceptível aqui que essa receita é uma série de passos que guiam o processo de fazer um bolo. Então aqui está a mesma receita de bolo, só que descrito de uma maneira mais formal. Aí a gente pode ver aqui como algoritmo para fazer um bolo. Vão ter toda a sequência de passos. Perceber aqui que os passos são numerados, então vão ter uma sequência de passos para chegar no resultado final, que seria o bolo pronto. E isso é um algoritmo. Um algoritmo, ele separa as ações do início até o fim de um processo, definindo a sequência de passos a ser seguida, e após essa sequência, uma determinada tarefa ou um determinado problema é concluído ou resolvido. Nesse caso aqui, o algoritmo de fazer um bolo, a tarefa principal desse algoritmo é o bolo pronto, e o passo a passo vai guiar o usuário para chegar no ponto do bolo pronto. Então a definição formal de um algoritmo é uma sequência de passos bem definidos que manipulam e analisam entradas. Vamos pensar aí no bolo que as entradas seriam os ingredientes de um bolo, e essas entradas vão sendo manipuladas durante o processo do algoritmo para que as entradas, após manipuladas, se tornem a saída desejada, que é o bolo. Então esse passo a passo vai guiar a essa saída. Algoritmos é muito importante para resolver diversos problemas do dia a dia, inclusive os problemas computacionais, que é o que nós vamos estar olhando aqui nesse mini curso. O que é uma linguagem de programação? Uma linguagem de programação, ela é uma ponte de comunicação entre o computador e o humano. O computador, ele só vai entender uma linguagem de sequência de números, que seria a linguagem binária. Para que seja possível que o programador, o ser humano, escreva algoritmos para que o computador entenda esses algoritmos e seja possível implementar eles em uma máquina, é necessário ter uma ponte de comunicação. Então a linguagem de programação, ela vai servir como essa ponte. A linguagem de programação, ela carrega diversas ferramentas e algumas estruturas que vão facilitar a vida do programador para comunicar melhor com a máquina. Essas ferramentas são operadores lógico-aritméticos, são estruturas de condição e repetição, são diversas ferramentas que podem ser utilizadas para a construção de um código, de um algoritmo. Então a gente vai estar vendo aqui, primeiramente, os operadores aritméticos. Os operadores aritméticos nada mais são que operações matemáticas que podem ser implementadas dentro de uma linguagem de programação a fim de fazer algum algoritmo específico. Então, primeiro a adição, 4 mais 2 é igual a 6. A subtração, 4 menos 2 é igual a 2. A multiplicação, 4 vezes 2 é igual a 8. E a divisão, 4 sobre 2 é igual a 2. Até então, aqui é tudo mais do mesmo. O que vai ter algo um pouco mais diferente seriam os operadores de comparação. Os operadores de comparação, eles vão pegar dois dados específicos e vão comparar eles utilizando o operador e dizer se aquela comparação ela é verdadeira ou falsa. Então, primeiro aqui o menor que. O dado 1 ali a gente tem o 2 e o dado 2 o 4. A gente está dizendo aqui, utilizando o menor que 2 é menor que 4. Essa comparação é uma comparação verdadeira. Logo, o resultado disso aqui vai ser verdadeiro. Depois o maior que, mais do mesmo que a gente viu ali atrás, 2 é maior que 4. A comparação feita aqui vai ser falsa, porque 2 não é maior que 4.
Agora que o igual a ele é composto por dois operadores iguais. Esses dois operadores, quando juntos, eles significam que o primeiro dado é igual ao segundo. Então aqui 2 é igual a 2. É uma operação que é verdade porque realmente 2 é igual a 2. E o diferente de a exclamação seguida de um operador de igualdade, ele vai dizer que algo é diferente. Então, utilizando um exemplo parecido com o que a gente usou no igual a, 2 é diferente de 2. Isso vai gerar um resultado falso para a gente, porque 2 é diferente de 2. Então, muito obrigado pela aula de hoje, uma aula mais curta, algo mais introdutório. Posteriormente, a gente vai tratar sobre estruturas de repetição e de condição, utilizando os operadores que a gente viu. Em anexo ao vídeo vai seguir uma atividade para estar sendo resolvida e para revisar o conteúdo aprendido nessa aula. Muito obrigado, até a próxima.